Bora, galera! Professor Wellington Júnior na área. ESP Resolve. Mais uma questão aqui para a gente resolver. Enem 2016, primeira aplicação. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade. A polia composta ou associação de polias é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar duas polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes tenha demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho, sobre a areia da praia, um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 quilogramas. O coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400 newtons. Essa é a força aplicada por Arquimedes, 400 newtons. Tá? Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. A questão quer saber qual é o número de polias usadas nessa situação por Arquimedes. Vamos lá, gente. Eu não vou olhar para a figura para dizer que eu tenho duas polias móveis, tá? A questão quer exatamente saber quantas polias móveis eu posso ter nessa situação para conseguir puxar o navio que está aqui, a partir da força que Arquimedes aplicou de 400 newtons aqui. Tudo bem? Fica viável, é sempre bom começar uma questão como essa, de dinâmica, né, de aplicação de leis de Newton, verificando as forças aplicadas sobre esse navio. Nesse caso, nós temos aqui, essa força, que eu vou chamar de força P, beleza? Vou chamar de força P. Sentido contrário a essa força P aplicada aqui, eu vou chamar de força de atrito. Sempre lembrando, o atrito ele é aplicado em sentido contrário à força que gera a movimentação. Tudo bem? Além disso, nós temos aqui, aplicada ao centro da Terra, força peso, tá? E nós temos aqui também, a força normal. Daqui a pouco a gente vai verificar quais são os valores numéricos das forças peso e normal. Antes disso, nós temos que fazer o seguinte. Vamos verificar aqui uma seguinte situação. Eu gosto de desenhar, vamos fazer aqui desenhos para ficar mais fácil o entendimento para vocês. Olha só. Como é que a gente vai trabalhar com polias móveis? Eu tenho uma vantagem e uma desvantagem quando trabalho com polias móveis. A vantagem é que cada polia móvel diminui pela metade o esforço. A desvantagem é que o deslocamento é menor quando eu coloco mais polias móveis aplicadas. Tá? Então, por exemplo, vejam esse caso aqui que eu vou desenhar agora. Olha só. Eu tenho aqui uma polia fixa, bacana? E tenho um corpo aqui, de massa M, uma massa qualquer. Eu quero saber, por exemplo, qual é o valor dessa força aplicada aqui para manter esse sistema em equilíbrio estático. Vamos supor equilíbrio estático, tá? Vejam que nós temos aqui, o peso, tá, aplicado a esse corpo, né, que esse corpo aplica em relação ao centro da Terra. E para manter esse corpo em movimento com uma polia fixa como essa aqui, é simplesmente aplicar a força numericamente igual ao peso. Tá? Guardem isso, daqui a pouco vocês vão ver o que eu vou fazer aqui. Vou chamar aqui de situação 1. Vamos agora para uma segunda situação. Nessa segunda situação nós temos a mesma polia fixa, está aqui, Vamos ver já que força será essa aqui aplicada. Bacana? E vamos desenhar aqui também uma polia móvel. Olha lá, eu tenho uma polia móvel aqui
e uma caixa pendurada pela polia móvel. Olha lá, aqui eu tenho o peso, né, que esse corpo aplica em relação ao centro da Terra. O que essa polia móvel faz, Wellington? Ela faz isso, ó. Ela divide o esforço pela metade. Olha lá. E o que chega pela polia fixa para essa força aqui vai ser exatamente a metade da força-peso nessa situação. Vou chamar aqui de situação 2. Bacana? Vamos guardando isso aí. Vamos terminar, para a gente chegar aqui a um raciocínio, aplicando agora uma polia fixa e duas polias móveis. Olha lá, eu tenho essa força F, que daqui a pouco a gente vai ver quanto vale. E aqui eu tenho, ó, primeira polia móvel. Olha lá, primeira polia móvel. Tá? E aqui eu tenho a minha segunda polia móvel. Está aqui a minha segunda polia móvel. E está aqui o nosso corpo, ó, de massa M. Está aqui o nosso corpo de massa M. Eu vou ter uma força-peso aqui aplicada a esse corpo, ó. Né? Ele aplica em relação ao centro da Terra. Lembram que eu falei que cada polia móvel divide pela metade do esforço? É isso que acontece aqui. Olha lá, P sobre 2. Aqui eu tenho, ó, P sobre 2. O que chega para a segunda polia móvel é a metade já do esforço, né, da primeira polia. E isso vai ser dividido novamente aqui, ó, P sobre 4, P sobre 4. Olha lá. Então isso quer dizer que, como a polia aqui fixa não diminui o esforço, nesse caso eu vou ter o esforço de P sobre 4. Vejam que P sobre 4 significa P sobre 2 elevado a 2, né? Olha lá. P sobre 2 é uma coisa que P sobre 2 elevado a 1, não é isso? Ó. E vejam que P significa P sobre 2 elevado a 0. Então vejam que nesse caso, a força que eu tenho que aplicar aqui vai ser numericamente igual à força resultante dividido por 2 elevado a N. Olha lá, onde esse N corresponde ao número de polias móveis. Vejam, é assim que eu vou resolver essa questão, tá? Vamos aqui, primeiro, eu vou precisar saber qual é o valor da força de atrito. Essa força de atrito vai entrar no lugar dessa força aqui, ó. Bacana? A força F é a força aplicada pelo Arquimedes, 400 newtons. Para eu poder calcular o atrito, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, calcular o valor da força-peso, né? O peso do corpo corresponde à massa do corpo, que está aqui, ó, 3.000 quilogramas. A massa é 3.000 quilogramas. E nós temos a gravidade aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Olha lá. Então, o peso aqui vai ser massa vezes gravidade, não é isso? Ó, eu vou ter um peso de 30.000 newtons. Como a questão disse, né, que essa superfície aqui da praia, ó, é perfeitamente horizontal, tá? Essas forças são paralelas, perpendiculares ao movimento. Então, vou ter que a força normal aqui vai ser numericamente igual a 30 newtons também. Tá? São forças numericamente iguais. Vamos calcular agora o atrito com isso? Ó, o atrito, o FAT, vai ser μ vezes a normal. Olha lá. Eu vou ter aqui, ó, um FAT igual a 0,8 vezes 30.000. Então, o valor do FAT com isso vai ser igual a 24.000 newtons. Olha lá, está aqui a força, ó, 24.000 newtons. Então, eu só vou conseguir tirar esse corpo do lugar se essa força aplicada aqui, ó, em relação à nossa última, né, nossa última polia móvel, for maior do que 24.000. Ok? Maior do que 24.000. Então, aqui agora, o que é que eu vou fazer? Vamos aplicar a nossa formulazinha ali, F igual a força sobre 2 elevado a N. Essa força aqui, ó, vai ser os nossos 400. Tá? Aqui eu vou ter, ó, essa força FR aqui, ó, que no caso vai ser essa força de atrito, 24.000. Tudo isso dividido por 2 elevado a N. Tá?
Como aqui é uma multiplicação, eu posso, né, ó, a ordem dos fatores não altera o produto, eu vou ter 2 elevado a n igual a 24.000 por 400. Aqui eu posso cortar esses valores, ó, 1, 2, 1, 2. Então, aqui eu vou ter 2 elevado a n igual a 60. Olha lá. Vamos ter que agora achar um valor de n que seja pelo menos maior, né? Tem que ser maior do que 60. Porque a questão quer saber aqui, ó, o número mínimo de polias. Notem. Então, eu posso fazer aqui, ó. Será que 2 elevado a 5 resolve o meu problema? Com n igual a 5 aqui? 2 elevado a 5, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Olha lá. O nosso n aqui seria igual a 5, né? Vejam. Com o n igual a 5 polias móveis, eu não resolvo o problema porque eu tenho um valor menor do que os 60 aqui. Vejam. Então, vamos aumentar um valor numérico aqui. 2 elevado a 6. 32 vezes 2, ó, 64. Então, a partir disso, eu consigo fazer com que essa força traga o barco, ó, a iniciar o seu deslocamento. Então, a questão perguntou o número mínimo de polias. Vamos lá. O número mínimo de polias tem que ser igual a 6. Tem que ter pelo menos 6 polias para gerar movimentação. E aqui eu tenho a resposta, ó, letra B de bola. Agora tem uma surpresinha para vocês. Eu posso resolver essa questão de uma outra maneira, tá? Um cara é bom de fazer desenho, você se garante no desenho, então você pode fazer aqui o seguinte, ó, vejam essa situação. Olha lá. Vejam essa situação aqui. Eu já tenho aqui o desenho com as polias, já tenho aqui a força, ó, de 24.000 newtons, e eu quero saber qual vai ser o valor dessa força aqui, ó. Quando essa força for maior do que 24.000 newtons, eu paro e vejo quantas polias móveis eu tenho aqui nessa questão. Então, por exemplo, iniciando com a força, ó, de 400 newtons. 400 newtons, tá? Essa polia aqui, ela é fixa. Então, essa polia aqui não vai diminuir o esforço. Então, tenho, ó, 400, aqui eu tenho 400, tá? Tenho 400 aqui dos dois lados, ó. Então, com isso, eu já vou começar a juntar a minha primeira polia móvel aqui, a força, ó. Essa força aqui vai ser igual a quanto? 800 newtons. Olha lá. Aqui eu também tenho uma força de 800 newtons, ó. Vejam, 800, 800. Então, aqui, ó, eu vou ter uma força aqui de 1.600 newtons. Olha lá, já estou na minha segunda polia móvel, tá? E se eu fizer isso várias vezes, ó, 1.600 newtons, venho para cá, ó, 3.200 newtons. Vejam. Aí eu tenho aqui, ó, 3.200 newtons. Aqui eu tenho, ó, 6.400. Olha lá. Sempre lembrando, cada polia móvel, nesse caso, vai aumentar, vai dobrar o valor da força, né? Porque eu estou saindo daqui, ó, onde a força já foi dividida pelas polias anteriores, tá? Até que essa força seja maior que 24.000 newtons. Então, tenho aqui, ó, 6.400. Aqui eu vou ter, ó, 12.800. Olha lá. Aqui eu também tenho, ó, 12.800. E aqui, para concluir, eu vou ter o quê? 25.600. Opa, parou. 25.600 newtons. Esse valor é maior do que 24.000 newtons. Resultado, eu vou começar a gerar movimento, eu vou arrastar esse barco. Quantas polias móveis eu tenho aqui até chegar em 25.600? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, com pelo menos 6 polias, eu vou gerar o movimento desse barco, ok? Então, fiz de outra maneira, confirmando aqui, ó, resposta da questão, letra B de bola. É isso aí, galera. Bye, bye, até mais.